Por que é tão difícil cuidar do dinheiro? Lá em 2009, quando a gente criou o Granatum, o grande objetivo, nosso grande sonho, era oferecer uma ferramenta acessível para os empreendedores para que eles pudessem cuidar principalmente do fluxo de caixa das suas empresas. À medida que o tempo foi passando, os nossos clientes começaram a pedir um pouco mais de informação técnica. O que é data de competência, o que são regimes contábeis, como fazer a previsão do fluxo de caixa. E a gente se dedicou a criar conteúdo para responder essas perguntas dos nossos clientes. À medida que a gente vai criando conteúdos e vai colocando esses conteúdos na internet, distribuindo entre uma série de pessoas, novas perguntas começam a surgir. E agora o que tem surgido mais são dúvidas com relação ao comportamento, ao nosso próprio comportamento. Então, por que é tão difícil eu conseguir manter as minhas finanças em ordem? Se eu tenho uma boa ferramenta, se agora eu passo a ter conhecimento técnico, e aí a gente entra em um outro campo, o campo de comportamento humano. E para entender um pouco mais, ou começar a entender um pouco mais sobre como a gente lida com o dinheiro, a gente foi atrás de ajuda especializada. Então, nessa semana, a gente foi conversar com a Cássia de Aquino, que dedica aí mais de 20 anos da vida dela a percorrer o mundo disseminando a educação financeira, principalmente para comunidades carentes. Ela também é bastante conhecida pelo trabalho que ela faz com crianças, com educação financeira para crianças. E nesse primeiro bate-papo, a gente resolveu perguntar para ela algumas questões que têm surgido aqui para a gente. Então, a primeira delas é uma dúvida minha mesmo, e eu queria entender o ponto de vista dela. Por que ela acha que as pessoas não controlam as finanças? Então, olha só o que ela respondeu. De maneira geral, a gente pode dizer que as pessoas evitam lidar com o dinheiro aqui no Brasil desde sempre. E isso tem também, de novo, explicações que são de toda a ordem. A gente tem uma história com o dinheiro aqui no Brasil que é complicada desde sempre. Que, se a gente fosse deitar o país no divã, a gente podia dizer que a responsabilidade disso tem a ver com a nossa formação católica, portuguesa, etc, etc. Passando, inclusive, pelo nosso período hiperinflacionário, que deixa ainda hoje uma cicatriz que pulsa. É como se todo mundo que tem mais de 30 anos, por conta ainda dessa fase hiperinflacionária, tivesse alguma desconfiança em relação ao dinheiro. Essa desconfiança, a gente pode dizer que se traduz como uma espécie de também descaso em relação ao dinheiro. Não vale a pena se organizar em relação ao dinheiro. Enfim, há uma infinidade de explicações em relação a esse assunto, além, claro, das motivações específicas de cada pessoa. Mas a verdade verdadeira é que a maior parte das pessoas absolutamente não se organiza em relação a esse assunto. Situação econômica, colonização, hiperinflação, pode ser um monte de coisa. Mas aí eu perguntei para a Cássia, por que se a gente sabe que é importante controlar, por que a gente faz isso na nossa vida pessoal e ainda assim leva para dentro das empresas? Olha só. Pois é, porque quando a gente abre um negócio, a gente está cheio de expectativas, cheio de sonhos, né? E é muito difícil lidar justamente com a percepção de que as coisas não estão saindo exatamente como você gostaria. E isso, por si só, faz com que muita gente tenha dificuldade em perceber que, epa, isso não está sendo como eu gostaria, então eu tenho que rearranjar isso, rearranjar aquilo. A maior parte das pessoas, muito pelo contrário, vai se arranjando com as finanças do negócio de uma maneira que é quase sensorial. É como se fosse eu tenho uma sensação que ganho tanto, eu tenho uma sensação que gasto tanto, mas não tem de fato um controle ali que se possa dizer que é matemático ou que se possa dizer que é realmente científico da coisa. As pessoas vão na base do erro e do acerto e, francamente, é do humano a gente exagerar muito as nossas expectativas. A gente tende a achar que ganha muito mais do que de fato ganha e a gente tende a achar que gastou muito menos do que de fato gastou. E é por isso que a gente se enrosca, porque, na verdade, a gente acaba ganhando menos
e gastando muito mais. E a gente acaba quebrando por isso. Então olha só como está tudo encadeado. Suas frustrações ou a nossa capacidade de lidar com incapacidade de lidar com as frustrações que justificam o achismo. Então, como eu tenho dificuldade, então eu não quero ver aquilo. E isso justifica a gente superestimar ganhos e subestimar gastos. Não dá para ser assim. E aí, nesse bate-papo, eu fiz uma rápida leitura ali, que esse talvez seja o momento em que a gente use o crédito de um jeito totalmente errado, né? Então eu perguntei para a Cássia, como que a gente evita esse tipo de problema? Bom, a gente conhece bastante bem o erro primeiro, aquele erro de primeiro parágrafo, sobretudo do pequeno empreendedor, que é a confusão que se faz do dinheiro da família, do dinheiro do negócio, né? Esse é a confusão que começa desde o início a embaralhar a história toda e que culmina, afinal de contas, em trazendo prejuízo às finanças pessoais e às finanças do negócio. Então, essa é alguma coisa que desde o início a gente tem que tratar de deixar muito bem dividida, muito bem estabelecida. As finanças da pessoa têm que estar muito bem claras, muito bem ordenadas, como também as finanças do negócio têm que estar muito bem ordenadas, mas de maneira separada. De tal forma que a gente possa justamente estabelecer com muita clareza quais são os objetivos que o negócio tem e em quanto tempo esses objetivos vão ser alcançados e quais são as dificuldades a serem superadas, tudo isso de uma forma muito clara, muito desapaixonada, o que envolve algum paradoxo, porque o empreendedor tem que ser um sujeito apaixonado, né? Então, há algum esforço que a gente precisa fazer aí para domar a si mesmo, para dizer, bom, muito bem, é da minha natureza uma certa paixão, mas para compreender como o meu negócio vai avançar, eu preciso me segurar, eu preciso domar o meu instinto apaixonado. Isso também vale para a forma como a gente organiza as finanças pessoais. Sem que a gente consiga fazer esse duplo funcionamento do dinheiro, se organizar aqui e aqui, as coisas acabam se embolando bastante. E aí essa sensação de euforia, do dinheiro que é demais, ou do dinheiro que é de menos e que a gente não sabe o que aconteceu, acaba afundando de um lado e do outro. Então, eu acho que a primeira providência é ter muita clareza de como é que se vai distinguir o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa e, de novo, quais são os objetivos de um e de outro e em quanto tempo se espera alcançar esses tais objetivos. A paixão pode cegar a gente, né? Mas qual que é, então, eu perguntei para a Cássia, qual que é, então, a dica prática para a gente fugir disso? A gente tem que ter para a gente alguma espécie de remuneração que seja equivalente a um salário. E ter muito claro que você, todos os meses, vai ter aquela retirada, que pode, eventualmente, até incluir, isso é uma espécie de contrato com você mesmo, alguma remuneração especial se você alcançar aqueles tais determinados objetivos, ou se a sua empresa bater tais e tais metas, mas você tem que saber que o seu salário é aquele. E isso tem que ser adequado às outras despesas da sua empresa. Porque exatamente, você não pode se esquecer que a sua empresa é composta de muitas outras despesas e que as receitas têm que dar conta dessas outras tantas despesas. Porque se a gente se deixa tomar pela euforia, vai se deixar também levar pelos momentos em que as receitas caem e não tem para onde correr. Aí é o momento das depressões em que as pessoas saem tomando crédito de forma atabalhoada, de forma corrida, de forma sufocada, sem conseguir pensar de maneira serena quais são as melhores opções de mercado, né? A gente tem que considerar os orçamentos não em termos imediatos, mas considerar, por exemplo, 1 ano, ou mesmo 2 anos, 3 anos, de tal maneira que você possa se organizar considerando o longo prazo. É assim que a gente consegue perceber objetivos para um negócio. A gente não pode viver no curtíssimo prazo e a maior parte dos brasileiros tem ainda esse
pequeno vício. Prolabore. Eu falo isso desde que eu criei o blog do Granatum e eu já até levei bastante paulada por causa disso. Só que a questão é a divisão do dinheiro. A questão não é pagar mais imposto ou pagar menos imposto. A questão é a sua organização dentro da empresa. E aí eu perguntei para a Cássia, não fazer isso causa o quê dentro da empresa? Eu já entendi um monte de coisa, mas vamos ver o que ela respondeu. Pois é, você vê que a gente busca o auto-engano. Eu não vou pensar nisso. É como uma criança. Se eu não olhar, não acontece. Se eu não pensar, não acontece. Se eu não fizer as contas, isso não acontece. Não é assim. Não é? A gente não pode lidar com os negócios de uma forma tão infantil, tão baseada nesse pensamento mágico. Se eu não olhar, isso desaparece. Não é assim. Não pode ser assim. E a gente não pode, eu quero insistir nisso, viver à base dessa sensação. A gente tem que ter uma visão, justamente, uma visão muito concreta do negócio. E se você consegue, justamente, se dá a perceber que, pera lá, eu tenho determinados meses em que eu já sei, pela minha experiência, pelo que eu venho aprendendo pelos anos, que esses são os tais meses em que as minhas entradas são maiores, as minhas receitas são maiores. Como já sei também que nesses outros tais meses as minhas receitas caem. Portanto, é uma questão de eu me planejar. E nos meses em que as minhas receitas são maiores, constituir alguma espécie de poupança que dê conta de suprir aqueles meses. Isso é um jogo de equilíbrio. Isso é estratégia. Isso é inteligência. A gente não precisa viver sempre nessa tensão em que você está o tempo inteiro posto à prova, sempre ali no limite, como se estivesse o tempo inteiro se afogando, se afogando. Ninguém aguenta isso, por isso que vira essa angústia horrorosa, como se a todo momento você estivesse sempre a ponto de ter que desistir. Se você consegue manter alguma coisa equilibrada, porque você já sabe, mês que vem vai ser um mês difícil. Ok, mas eu já tenho como me preparar. É curioso como aqui a gente faz umas coisas. O brasileiro, todo mundo faz umas coisas que são muito interessantes. Vamos pensar nas nossas vidas como pessoa física. Todo mundo sabe que janeiro tem IPTU, IPVA, matrícula das crianças, material escolar. Todo mundo sabe que tem. E se todo janeiro a gente se surpreende. E todo janeiro as pessoas entram no cheque especial e saem se endividando no cartão de crédito. Mas todo mundo viu que em dezembro recebeu os que têm salário, ou mesmo o pessoal que tem um negócio, que as vendas aumentaram e que era possível ter se organizado. É disso que eu quero falar. É possível a gente se preparar. Desde que a gente faça do tempo um aliado e não um inimigo com o qual a gente está brigando o tempo inteiro, tentando passar ele para trás. Se a gente é capaz de olhar o tempo no olho e dizer, muito bem, qual é o seu jogo, e para que a gente possa fazer o nosso jogo, a gente tem alguma chance de ganhar. Do contrário, vamos estar sempre, sempre perdendo essa jogada. Basicamente é isso, não adianta se esconder embaixo do cobertor achando que aquilo não existe. É aquela máxima, né? A ignorância traz a paz. Esquece isso. A gente tem que olhar, tem que colocar todas as cartas na mesa e, por pior que seja a situação, a gente tem que ver. Porque, como ela bem colocou, esses últimos tempos eu tenho falado sobre ponto de equilíbrio. Então, se a gente tem ali o nosso histórico de vendas variando para baixo do nosso ponto de equilíbrio, a gente tem que ter uma poupança para lidar com essas situações, com esses meses que são ruins. E se você tem mais de um ano na empresa, se você olha para o seu período anterior, né, para o ano passado, como foram as vendas em janeiro, fevereiro, março e por aí vai. E você vê ali, bom, janeiro, fevereiro e abril são períodos ruins e todo o resto é bom. É bom quanto? O que você ganha no resto do ano? Dá para você bancar esse período que é ruim e ainda assim ter lucro para dividir? Você tem que estar atento a isso, é estratégia, né? É inteligência, como ela disse. E aí, para fechar, eu quis perguntar para a Cássia se criar o hábito é importante, a periodicidade é importante, e olha só o que ela respondeu aí.
percebe? Eu acho que é difícil estabelecer isso, porque algumas pessoas podem se sentir mais seguras assim. Algumas outras podem já ter tanta naturalidade para fazer isso. Eu, por exemplo, não sinto necessidade de fazer isso com as minhas finanças, porque eu tenho já bastante tranquilidade, bastante traquejo para fazer isso. Mas alguém que não tem nenhuma noção e que vai começar a fazer agora, certamente precisa ter algum controle muito específico, porque essa pessoa está ainda ali no iniciante 1, né? Então acho difícil determinar isso. Mas eu tenho para mim que a grande dificuldade dessa história toda tem a ver com o fato das pessoas irem perdendo a noção de por que é que elas, afinal de contas, têm um negócio. Ou para que é que elas querem um negócio, por que é que elas, afinal de contas, se meteram nisso. Eu acho que quando o negócio começa a existir só porque eu tenho que sair de casa e vir para cá, e o negócio vira só porque é o negócio mesmo, isso vai virando uma chatice tão grande, isso vai virando um aborrecimento tão grande, que você perde não apenas a paixão pelo negócio, mas perde inclusive o entusiasmo. O entusiasmo no sentido de a capacidade de se encantar por aqueles objetivos. E quando a gente se desencontra do que tinha de motivação pelo negócio, perde justamente a vontade de saber quão próximo ou quão afastado você está desses objetivos. Porque aí perde a graça, não é? É vir para fazer rotina, para fazer rotina, para fazer rotina. Mas se você continua encantado, se continua valendo a pena, aí é como uma corrida, não é? Vale a pena saber se falta tantos metros ou tantos quilômetros. E se a gente, quem sabe, pudesse se perguntar, vale a pena continuar nesse negócio? Ou o que, afinal de contas, que me mantém neste afazer? Ou será que eu devia fazer alguma outra coisa da minha vida, ou outro ramo? Há alguma coisa que a gente não pode perder na vida, além do dinheiro, que é a inquietação. Eu realmente acho que a vida é muito curta e a vida passa muito rápido. A gente precisa ter essa vontade de saber o que é que faz aqui. E essa vontade da gente estar aqui mantém a gente interessado numa porção de coisa, inclusive em se organizar em relação ao dinheiro. Sensacional. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu e a Cássia, a gente se comprometeu a continuar a criar mais conteúdo como esse. Mas para isso, a gente precisa que você interaja. Então, deixa aí nos comentários qual assunto você gostaria de tratar com relação ao comportamento. Vamos aproveitar, né, esse conhecimento da Cássia. Ela tem muita história para contar. Ela viaja bastante, ela lida com situações extremas, então ela tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente, mas você precisa comentar, assine o canal do Granatum, siga a Cássia nas redes sociais e envie suas perguntas, suas dúvidas e sugestões para a gente debater outros temas aqui que a gente faz. Legal? Um grande abraço e bons negócios!